Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre a permanência de Mano Menezes no comando técnico da equipe e também sobre as contas aí para a Libertadores, né? Aquilo que é necessário para o Cruzeiro garantir a classificação e qual seria o melhor resultado até mesmo nos outros jogos aí pra gente se colocar numa boa posição no grupo já a partir dessa rodada. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários para manifestar as suas opiniões aí e também relembro que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. O app é 100% gratuito, está disponível para Android e iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá começar falando sobre essa questão aí de permanência ou não de Mano Menezes, que dá pra ver muita gente questionando, muita gente gritando fora Mano, pedindo pra ele sair e tudo mais. E então eu gostaria de só me posicionar mesmo sobre isso, que a questão é a seguinte: eu não entendo que o Mano seja o principal responsável pelo mau momento do Cruzeiro, tá? Eu identifico que ele sim tem grande parcela de culpa, até porque ele é o comandante aí desse barco. Mas considero também que a maior parte de culpa por esse mau momento do Cruzeiro vem justamente dos jogadores. Aí tem casos que a gente fala, pô, mas o Mano sempre insiste no Henrique, sempre insiste no Egídio, né, e tudo mais. Sim, ele insiste em alguns jogadores e a gente gostaria de ver mudanças. Mas várias das mudanças que a gente pede no time foram feitas, né? Jogadores como o Mancoejo tiveram em sequência, o Robinho saiu do time, o Ariel Cabral saiu do time, o Rafinha saiu do time e o time não tá ganhando. A questão é, essa incompetência dos jogadores, será que tem alguma razão? Como eu até falei na live lá no domingo, né, eu sinceramente não consigo entender qual tem sido o problema, já que os jogadores toda vez que dão entrevista, tipo depois da conquista do Mineiro, todo mundo babando o ovo, falando que era um grande treinador e não sei o que, e agora o time simplesmente não tá andando. Então justamente por isso, por identificar muito mais culpa pelo mau momento dos jogadores que no técnico, eu não vou entrar, não vou participar de nenhuma onda, de nenhuma campanha contra o treinador, muito menos em um momento tão decisivo como agora, que a gente tem um jogo chave aí na quinta-feira pela Libertadores. E é claro, se a gente for eliminado na fase de grupos da Libertadores, essa onda que pede a saída do Mano vai crescer muito, tá? Então o que eu posso dizer é que nesse momento eu não me manifesto contra o Mano, eu acho que ainda é possível que o time se acerte sob o comando dele e depende mais até dos jogadores do que do próprio técnico pra gente sair dessa má fase. Esse ano vale lembrar que a gente tá vivo em todas as competições que disputa e a única que já terminou a gente foi campeão. Então eu acho que essa política de sempre trocar o treinador, ela raramente dá certo. Acho que a gente pode ter um pouco mais de paciência e claro, né, que os jogadores, que o treinador, que todos eles deem logo a resposta dentro de campo e a gente consiga voltar às vitórias, assim como aconteceu no ano passado, que a gente também teve um momento de instabilidade ali depois de perder o Mineiro, sair da Sul-Americana. O time estava tomando muito gol, mas depois recuperou o prumo, se acertou, conseguiu algumas boas vitórias no Campeonato Brasileiro e também fomos campeões da Copa do Brasil. Então eu acho que é possível sim que com esses jogadores, com esse técnico aí, a gente saia desse buraco, tá? E a outra questão que eu gostaria de falar é sobre contas para Libertadores, né? Como que o Cruzeiro deve proceder nessas 3 rodadas derradeiras para conquistar uma das vagas aí para as oitavas de final. Acredito que só eu falando aqui não vai ficar uma compreensão tão legal assim, então peguei o simulador do Senhor Gol, que é um site que inclusive eu vou botar também o link aí na descrição para quem quiser simular os grupos da Libertadores, né? E aí a partir de cada resultado que eu vou falando aqui, eu vou alterando os placares aí para ficar mais fácil para vocês entenderem, beleza? Bom galera, esse aqui é o simulador do Senhor Gol aí, falando do grupo 5 da Libertadores, né? Racing 7 pontos, Universidade de Chile 5, Cruzeiro 2, Vasco 1. Vou só alterando aqui os placares para vocês verem na prática como ficaria a situação do grupo, beleza? Vamos começar com a primeira possibilidade então, que seria do Cruzeiro ganhar da Laú por 1 gol de diferença, 1-0 simples aí. Nesse caso, a gente continuaria em terceiro no grupo, com 5 pontos ganhos, e a Laú continuaria em segundo. Por quê? Porque o saldo de gols deles seria um pouco melhor que o nosso. Enquanto eles teriam saldo 0, a gente saldo -1. Isso muda caso a gente vença por 2 gols de diferença. Nessa hipótese é o Cruzeiro que assume a vice-liderança do grupo, com saldo 0, e a Universidade de Chile fica com saldo -1 em terceiro lugar. O que podemos concluir com isso é que não basta o Cruzeiro vencer o jogo contra a Laú na quinta-feira, o cenário ideal é a gente ganhar por 2 gols de diferença.
até porque se a gente conseguir essa vitória por 2 gols, a gente já vai dormir, entra na sexta-feira estando aí à frente da Laú pelo saldo de gols na conta do chá, mas estando à frente. E aí, quanto mais gols a gente conseguir fazer, se a gente consegue, num cenário de sonhos, aí, uma goleada sobre a Laú por 5-0, né? Ou melhor, por 6-1, igual eles tomaram aí no fim de semana, se a gente consegue um resultado maravilhoso desse, a gente iria para saldo 3 e eles para saldo -4. A gente ficaria numa situação bem confortável. Mas sabemos que a realidade é bem distante disso, né? E se a gente consegue uma vitória aí por 2-0, já seria ótimo, que a gente assume o segundo lugar. E o Vasco não consegue nos alcançar, mesmo que vença o Racing, né? Se vencer lá no Rio de Janeiro, o Vasco fica com 4 pontos, Laú e Cruzeiro com 5. Falando especificamente do jogo entre Vasco e Racing, se as equipes empatam, seria o melhor cenário possível para o Cruzeiro. E falo isso porque o Racing iria a 8 pontos e recebe a Universidade de Chile na 5ª rodada, a Laú que tem 5. Sendo assim, o Racing precisa da vitória em casa na 5ª rodada sobre a Laú para garantir a sua classificação. Caso apenas empate, eles ainda correm risco de serem eliminados. Então, se tudo realmente der certo, a gente ganha por 2 gols de diferença ou mais da Laú no Mineirão, e também na quinta-feira, Vasco e Racing ficam num empate. Caso o Racing vença o Vasco, eles já estão praticamente classificados, porque vão a 10 pontos e podem jogar sem muita pressão em casa contra a Laú, o que não é bom pra gente. A gente precisa que o Racing jogue buscando a vitória, porque o nosso grande adversário no grupo aqui é a Universidade de Chile. A gente chegou num momento que é melhor que o Racing dispare e fique com a liderança do grupo e a gente consiga garantir a 2ª colocação. Até porque a última partida do Cruzeiro é contra o Racing no Mineirão, e se o Racing já estiver despreocupado, né, já estiver classificado em primeiro lugar no grupo, eles vão fazer basicamente um amistoso no Mineirão, o que provavelmente facilita um pouco a nossa vida. Agora, se chega na última rodada Cruzeiro e Racing lutando por uma vaga, aí vai ser uma guerra, o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola para conseguir passar, até porque lá na Argentina a gente fez um jogo ofensivamente até bom contra o Racing, mas a nossa defesa botou tudo a perder. Agora temos que considerar também caso tudo dê errado. Por exemplo, se Cruzeiro e Universidade de Chile ficarem num 0-0 no Mineirão, nesse caso a gente continua 3 pontos atrás da Laú, o que já vai complicar muito a nossa situação. E caso o Vasco vença o Racing, por exemplo, por 1-0 que seja, o Vasco nos ultrapassa e o Cruzeiro vai dormir na sexta-feira na lanterna do grupo, provavelmente não pegando nem aquela vaga de consolação na Copa Sul-Americana. Se porventura a gente perder em casa para a Laú, né, vamos até bater na madeira para afastar essa hipótese aí, a Laú chegaria a 8 pontos, o Cruzeiro ficaria com 2, e caso o Racing vença o Vasco lá no Rio de Janeiro, Racing e Universidade de Chile já estariam classificados aí para a próxima fase, até porque o Cruzeiro precisaria de 2 vitórias nas rodadas restantes contra Vasco e Racing e ainda de tirar o saldo, né? Então a gente precisaria ganhar os 2 jogos, torcer para a Laú perder os 2 e ainda tirar essa diferença de 5 gols aqui no saldo, o que convenhamos, se a gente perder para a Laú em casa, a gente não merece classificar mesmo. Mas aí a gente torce para que tudo dê certo, que Vasco e Racing empatem e mais ainda, né, que o Cruzeiro vença a Universidade de Chile em casa, para a gente ir para a próxima rodada, onde a gente enfrenta o Vasco fora de casa, que é um jogo complicado, mas a gente chegar nesse jogo com 5 pontos e estando à frente da Universidade de Chile. Por quê? A Universidade de Chile vai visitar o Racing, que tem sido aí o melhor time do grupo. Então é bem provável que o Racing consiga vencer a Laú jogando dentro de seus domínios. Sendo assim, se o Racing ganha da Laú, a Laú não vai somar pontos, e se o Cruzeiro até empata com o Vasco, a gente conseguiria chegar para o jogo decisivo, precisando apenas das nossas forças. Voltando aqui, galera, eu não vou simular os outros jogos desse grupo, até porque eu acho que a gente tem que focar nessa partida mesmo, porque se a gente não ganhar, tudo vai por água abaixo, o resto vai ser conversa fiada. Então vamos focar nesse jogo, que a gente ganhando, dependendo dos resultados que acontecerem, na semana que vem eu faço outro vídeo desse tipo aí falando das hipóteses aí, dependendo de cada resultado para a 5ª rodada, beleza? Bom, galera, o vídeo é esse. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, porque isso é uma coisa que ajuda muito a gente. Também deixa seu comentário aí com as opiniões sobre a questão do Mano, sobre essas hipóteses matemáticas aí. Amanhã vai ter o pré-jogo normal. Ainda vamos falar muito dessa partida da Libertadores e tomara que o Cruzeiro consiga voltar aos bons momentos e garanta essa vitória. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!